Bom, agora a gente vai resolver uma questão que é sobre gravitação e o princípio da superposição. Essa é a questão número 11 da edição 10 do livro texto. Diz o seguinte: como mostra a figura, duas esferas de massa mzinho e uma terceira esfera de massa m grande formam um triângulo equilátero, e uma quarta esfera de massa m4 ocupa o centro do triângulo. A força gravitacional total exercida pelas outras três esferas sobre a esfera central é zero. Letra A. Qual é o valor de mzinho em termos de mzão em termos de mzinho? B. Se o valor de M4 for multiplicado por 2, qual será o valor da força gravitacional a que estará submetida a esfera central, né? Ou seja, então, são duas perguntas. A primeira, qual o valor de mzão em termos de mzinho? A segunda, se o valor de M4 for multiplicado por 2, qual será o valor da força gravitacional a que estará submetida esta massa central? Então, vamos lá. Princípio da superposição. Então, significa que a força resultante atuando na massa 4, ela é a soma vetorial das forças de atração gravitacional devido às massas em cada vértice do triângulo equilátero. E aí, nesse caso, o que a gente tem é que é dito a informação de que essa força na esfera central é zero, ou seja, a força resultante na esfera central é zero. Então, a gente tem aqui um problema de equilíbrio de forças. Vamos fazer o seguinte, vamos traçar quais são as forças que atuam na esfera central e depois a gente vai impor a condição de que a resultante dessas forças é nula. E aí, a partir disso, a gente vai achar qual que é o valor de mzão em termos de mzinho. Então, olhando aqui para a figura, vamos desenhar algumas forças, tá? Então, a força de atração entre M4 e Mzão é uma força que atua ao longo da linha que une os centros dessas massas e atua no sentido de aproximá-las, né? Já que é uma força de atração. Então, eu vou chamar essa força aqui, vamos fazer o seguinte, só para facilitar a anotação, eu vou chamar isso aqui de 1, 2 e 3, tá? E a central é a quarta partícula. Então, eu posso chamar essa primeira força aqui, que é uma força de atração gravitacional entre 4 e 1, por exemplo. E a gente tem mais uma força aqui, da partícula 4 interagindo com a partícula 2, e eu vou chamar essa força da força entre a partícula 4 e a 2. E, por fim, a interação com a terceira partícula, a gente também tem uma força que atua no sentido de aproximar as duas partículas, e essa força eu vou chamar da força de interação 4-3. Bem, o fato é que essas forças se equilibram, como a gente já discutiu aqui inicialmente. Então, é um problema de equilíbrio de forças. E aqui a gente tem um triângulo equilátero. Uma solução seria a gente fazer o seguinte: a gente pode adotar o eixo. Eu vou pegar esses vetores de força e vou redesenhá-los para não ficar tão poluída a minha imagem. Eu vou redesenhá-los aqui, tá? Então, imagina aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Então, a gente tem as seguintes forças, né? A gente tem a força aqui 4,1, é o que tem intensidade 4,1, mas é um vetor, né? A gente tem a força aqui 4, 3 e aqui desse outro lado, à esquerda, a gente tem a força 4,2, que também é um vetor. E aí no meio a gente tem a partícula, desenhar ela aqui, a partícula M4. E o problema diz que M4 está em equilíbrio, não é isso? Ou seja, ele não fala isso explicitamente, ou fala, não fala, mas diz que a força sobre a esfera central é nula, portanto a partícula está em equilíbrio, a esfera central está em equilíbrio. E aí o que é que a gente faz? A gente precisa agora então dizer que a força resultante, que é uma soma vetorial da força da interação de 4 e 1, mais a soma vetorial de 4 e 2, mais a força da interação entre 4 e 3. Essa força resultante aqui é zero, né? Da soma desses vetores dá uma força resultante zero.
E como a gente está falando de forças que atuam no plano XY, a gente pode então separar por componentes, dizer que a componente resultante X da força é zero e que a componente resultante Y da força é zero. Então, quando eu digo que a componente X é zero, significa que F4,1x mais F4,2x mais F4,3x é zero, ok? E o mesmo vale para Y, F4,1y, F4,1y, F4,2y, deixa eu corrigir aqui, F4,3y, essa soma tem que dar zero. Então, isso é um equilíbrio de forças. Bem, então é um problema de decompor vetores, a gente só precisa definir alguns ângulos. Então, o que você vê aqui é que nesse triângulo equilátero, a gente tem primeiro que essas distâncias, deixa eu pôr em verde aqui para você perceber, essa distância aqui entre as partículas, elas são iguais, por definição aqui para um triângulo equilátero. Então, a gente pode dizer que essa distância é uma distância, a gente pode chamar de uma distância R, por enquanto, tá? Então, vamos chamar de R. Então, se essa distância aqui entre 4 e 1 é R, a distância entre 4 e 2 também é R, e a distância entre 4 e 3 também é R. Essa distância vai ser importante no cálculo da força de atração gravitacional, por isso que eu estou discutindo ela aqui. A outra coisa que é importante é que se você fizer a análise aqui do ângulo, você vai perceber, faça aí em casa, que esse ângulo aqui é 60, enquanto que esse ângulo aqui é 30 graus. Então, faça a análise aí do triângulo equilátero e conclua isso aqui comigo, porque a gente vai usar esses ângulos para fazer a decomposição dos vetores na direção X e na direção Y, ok? Então, dito isso, eu vou escrever as componentes de força em cada direção, tá? Que é o que eu discuti aqui na lateral. Então, primeiro, força resultante em X tem que ser zero, que é que significa que se você olhar para a força 4, 3, a componente X dela, ela é F4,3, que é o módulo cosseno de 30 graus, não é isso? Enquanto que a componente X da força 4,2, ela aponta, se você olhar direitinho, ela aponta para a esquerda, então ela é negativa, ela é o módulo da força 4,2, multiplicado também pelo cosseno de 30. E então essa soma tem que dar zero. Perceba que a força 4,1 não tem componente ao longo do eixo X. Ela é uma força que aponta ao longo do eixo que eu defini como sendo o eixo Y. E aí o que a gente conclui aqui, num primeiro momento, é que para que essa partícula esteja em equilíbrio, as intensidades da força de interação da partícula 4 com a partícula 3 tem que ser igual à intensidade da interação da partícula 4 com a partícula 2. E, de fato, como a gente percebe, porque como a força, a interação gravitacional, depende das massas, e as massas dessas partículas são idênticas, mzinho, né, a partícula 2 e a partícula 3 possuem a mesma massa, além disso, elas estão a uma mesma distância da partícula M4, então elas têm em módulo, como está descrito aqui, em módulo, a mesma força de atração gravitacional. Elas são forças distintas, obviamente, mas elas têm o mesmo módulo e essa condição é satisfeita. Agora, a condição de que a força resultante na direção Y tem que ser zero, aí a gente vai impor essa condição aqui. Força resultante em Y tem que ser zero. E aí vamos olhar para o conjunto lá das forças e escrever as expressões das componentes da força, das forças na direção Y. Então, na direção Y, você tem a força 4,1 apontando para cima e você tem a força 4,3, nesse caso, seno de 30, apontando para baixo. Então, eu poderia colocar menos 4,3 seno de 30, ok? A decomposição da força. E a componente da força 4,2 ao longo de Y, ela também aponta para baixo e ela vale F4,2, também seno de 30 graus. Então, a soma das componentes das forças ao longo da direção Y tem que dar zero. E aí, substituindo aqui, você tem o seguinte. Deixa eu só... Um momento.
Nossa, a Siri aqui me atrapalhou. Ignorem, vamos continuar. Mas, voltando aqui. Então, a gente tem a força 4,1, ok? Essa força 4,3 e 4,2, a gente já sabe que elas têm o mesmo módulo e a gente sabe que o seno de 30 vale 1/2, certo? Então, você teria o seguinte, F4,1, vamos supor que essas duas são iguais, então eu vou substituir 1/2, mais 1/2 ficaria 1, né? Então, ficaria menos F4,3 igual a 0, ok? E aí, continuando o cálculo, a gente teria o seguinte, vamos escrever, finalmente, a gente teria que F4,1 teria que ser igual a F4,3. É isso que você conclui, ok? E vamos impor, então, essa condição aqui. Quem é F4,1? É a força de atração, né, entre a força 4 e 1. Então, seria G maiúsculo, continuando lá aqui, né? G maiúsculo, massa 4, a massa 1, que é o M grande, dividido pela distância, que é R. E quem é a força 4,3? É a constante, a massa 4, multiplicado pela massa da terceira partícula, que é mzinho, dividido pela mesma distância, que é R ao quadrado. Então, o que é que você conclui dessa condição aqui de equilíbrio? Que o módulo da força 4,1 tem que ser igual ao módulo da força 4,3. É que você, ao cortar o G, né, dos dois lados dessa expressão, e o M4 e também o R, você conclui que Mzão tem que ser igual a Mzinho. Então, a pergunta que no comecinho da questão é feita, deixa eu marcar, essa é a resposta. A pergunta, voltando aqui para a pergunta faz o seguinte. A pergunta foi, qual é o valor de Mzão em termos de Mzinho se a força sobre a esfera central é 0? Então, na verdade, Mzão tem que ser igual a Mzinho para que a partícula localizada no centro do triângulo equilátero esteja em equilíbrio, ou seja, a força resultante nela seja nula. Essa é a resposta. E aí, na letra B de bola, é perguntado, vou colocar aqui pequenininho, na letra B em vermelho mesmo, se pergunta, se o valor de M4, então, for multiplicado por 2, qual será o valor da força gravitacional a que estará submetida a esfera central? A resposta é, a força ainda será 0. Essa é a resposta. Porque, no final das contas, o que você tem é que, se as massas são iguais, Mzão é igual a Mzinho, então, independentemente do valor de M4, essa partícula vai estar em equilíbrio. A quarta partícula vai estar em equilíbrio. Então, conservando a primeira condição, se a gente multiplicar o valor de M4 por 2, a situação de equilíbrio ainda vai ser mantida. E, portanto, a força a que M4 vai estar submetida, vamos chamar assim, força resultante, ainda vai ser 0. É a força resultante na partícula de massa M4, força resultante em M4. Porque, de fato, se as duas massas M grande e Mzinho se igualam, o equilíbrio é satisfeito qualquer que seja M4. Ok, gente? Então, feito isso, está concluída a questão número 11 sobre princípio da superposição, em que a gente fez a soma vetorial de forças de atração gravitacional, atuando numa partícula para ter essa força resultante. E eu acho que aí, depois disso, você pode tentar fazer as questões desta sessão. É isso, um abraço e até a próxima.